Olá, queridos casais, estamos aqui para mais um devocional e, na realidade, um complemento ao devocional de ontem. Paulo, quando escreve para o jovem pastor Timóteo, ele diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos palavras no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo diz que ele, a mesmo jovem, deve ser um molde para aqueles outros que estão olhando para ele. Esse deve ser o princípio de pais, mães, tios, tias, avós, e deve ser o princípio de todo crente em Cristo Jesus. Versículos anteriores ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade, isto é, Timóteo deveria exercer disciplina na sua vida para que pudesse apresentar aquelas qualidades para ser um padrão. Nossa sociedade é uma sociedade indisciplinada, e é indisciplinada em vários sentidos. Indisciplinada no tratamento, indisciplinada no estilo de vida, indisciplinada em várias áreas. E a disciplina é algo importantíssimo para o bem-estar da próxima geração. E a disciplina começa muito cedo no lar, começa muito cedo na vida da família. A palavra de Deus traz dois exemplos negativos de grandes homens de Deus, de pessoas que eram líderes, mas que fracassaram na disciplina dos seus lares. Eu quero começar com 1 Reis, capítulo 1, verso 6. Nesse texto fala de Adonias, filho do rei Davi, que procurou se adiantar ao seu pai e se autoproclamar rei. Mas o texto sagrado diz o seguinte em 1 Reis 1,6: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Esse é o caso da família de Davi. Davi era um grande guerreiro, Davi era um homem destacado, mas infelizmente, como líder do seu lar, ele fracassou muito. Apesar de ser padrão em várias áreas, Davi errou no aspecto principal da sua família: disciplina. Os seus filhos não tinham disciplina. Um outro exemplo que a Bíblia nos dá se encontra no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2, verso 12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém em sacrifício, vinha o moço dos sacerdotes, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, o metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ali vinha a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém has de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E mais na frente nós vamos ver que Deus repreendeu Eli, porque Eli honrava mais os filhos do que ao Senhor. Ele não disciplinou seus filhos e não fez aquilo que a Bíblia fala exatamente naquele padrão resumido que Paulo dá em Efésios capítulo 6, verso 1, onde diz: criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. A geração futura precisa ser criada em disciplina. É preciso que pais e mães criem seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. É interessante que essas duas coisas são extremamente importantes e não podem faltar. A disciplina e a admoestação do Senhor, isto é, educar essas crianças segundo o princípio da palavra de Deus. Lamentavelmente, muitas pessoas têm buscado em vários métodos, em várias fontes, como criar os seus filhos, menos na palavra de Deus. Eu tenho percebido que muitos lares cristãos, até de pessoas piedosas, pessoas interessadas verdadeiramente no Evangelho e servir a Deus, têm um grande fracasso quando o assunto é disciplina. Porque eles muitas vezes estão entre a filosofia do mundo e o que a Bíblia diz. Muitos filhos ainda pequeninos, bebês, têm a prática de bater nos seus pais. Claro que eles não estão ali fazendo isso por rebeldia deliberada, mas eles já estão manifestando o mal que vem no coração deles desde pequenos, o mal que é herdado de Adão.
E a disciplina é uma das formas que Deus tem dado para que pais possam preparar, deixar marcas verdadeiras, e aqui eu não estou falando de deixar marcas no corpo até a velhice, eu estou falando de deixar marcas verdadeiras que vão ser muito importantes na geração futura. Eu sou muito grato a Deus pela disciplina que a minha mãe exerceu sobre mim, que ela me ensinou através da disciplina de vida, seu testemunho, mas também a sua disciplina. Minha mãe era uma mãe extremamente rígida, mas dentro do padrão da palavra de Deus. Ela nunca me deixou marca, ela nunca me espancou, mas ela me disciplinou segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus em Provérbios diz: aquele que retém a vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama cedo o disciplina. Pais que têm filhos pequenos precisam entender que já muito cedo precisam exercer disciplina com seus filhos. E olha, as pessoas acham interessante que mesmo pessoas com conhecimento acadêmico profundo são vencidos pelas filosofias do mundo de que a disciplina física ela é uma violência contra a criança. Eu sei, eu conheço, eu estudo, eu sou leitor, que há pessoas que se dizem pais que espancam seus filhos dizendo que estão disciplinando eles. Mas essa não é a forma que a Bíblia ensina, mas a Bíblia ensina sobre exercer disciplina física. E quanto mais cedo, quanto menor for, quanto beber for, melhor. Os pais que cedo disciplinam seus filhos, mais cedo deixam de usar essa disciplina física para então só usar a sua autoridade como pai e como mãe. Desde cedo, a criança já manifesta o seu coração pecaminoso e rebelde contra Deus e contra toda e qualquer autoridade. Eu me lembro que minha filha tinha um pouco mais de 6 meses, a minha filha mais velha, e ela já sabia fingir que estava dormindo. Eu observei uma vez porque a luz de fora dava no quarto e mostrava a silhueta dela, e quando a gente estava longe, ela ficava na beira do berço, e quando ela via que nós íamos chegando, ela deitava no berço e fazia que estava dormindo. Não tinha nenhum ano, mas já tinha um instinto pecaminoso herdado dos seus pais Adão e Eva para mentir. E ela teve que ser disciplinada para ela entender que ela não podia usar daquela artimanha para ludibriar os seus pais, mas ela precisava obedecer. Não estou dizendo que minha filha, que agora está nos Estados Unidos, faz tudo certo, porque ela continua sendo minha filha, filha da Melanie. Nós somos pecadores, somos descendentes de Adão e Eva, e ela continua também tendo que lutar contra a tendência pecaminosa. Mas nós louvamos a Deus pela conduta obediente que a nossa filha tem. Oramos para que ela permaneça no temor de Deus. Mas muitos pais cedo perdem toda e qualquer autoridade com seus filhos. Às vezes os filhos nem entraram na adolescência e já perderam toda e qualquer autoridade sobre eles. A razão é porque não disciplinaram cedo seus filhos. A palavra de Deus é muito clara em dizer que a vara da disciplina salvará a sua alma da morte. Sim, a disciplina que Deus diz que os pais devem exercer nos seus filhos é visando o bem deles. Deve ser feito em amor, não deve ser feito para irritar. Deve ser feito de uma forma que a criança possa perceber a autoridade, possa perceber que errou contra Deus e contra os seus pais. E olha, muitas vezes os pais esperam estar por aqui para disciplinar seus filhos. Sabe qual é o melhor momento para disciplinar seus filhos? É quando você não está irado contra eles. Às vezes já aconteceu em casa situações de um pai pedir ao outro para disciplinar porque não estava em condições. Às vezes já aconteceu da Melanie dizer: eu preciso que você dê uma surra no nosso filho, na nossa filha, porque eu não estou em condições de fazer isso, e vice-versa. Por quê? Porque ela sabia, eu sabia que nós não iríamos discipliná-los no padrão de Deus, nós iríamos discipliná-los na carne, simplesmente na ira humana. E aí você tem que lembrar o que diz Tiago, nos advertindo sobre isso. Tiago diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20.
Quando nós estamos irados e por conta do menino ter deixado a gente lá nas pontas dos cabelos, nós pegamos esse menino e essa menina e aí a forma que nós vamos disciplinar com certeza não será a forma bíblica, mas a forma carnal. É por isso que Tiago diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ambos, esposo e esposa, marido e esposa, devem estar em concordância para que possam ajudar os filhos a aprender a disciplina e a admoestação do Senhor. E para isso, o casal deve procurar uma vida de concordância. Tem algumas coisas que vão gerar irritação nos seus filhos ou provocar seus filhos a ira. Uma dessas é a divergência pública e explícita que muitas vezes os pais têm. Eu vou dar aqui um exemplo que eu já vi em algumas famílias e que é terrível para o bem-estar e para a disciplina do seu filho. Muitas vezes a mãe ou o pai está em casa, mas geralmente a mãe, e ela disciplina o filho. E o pai está trabalhando, está fora e chega. Quando ele então chega, a criança corre para ele e diz, mamãe me bateu, não sei o quê. E aí o pai, querendo confortar o filho, diz o seguinte, vem cá, meu filho, o que foi que essa mãe malvada fez com você? Isso é terrível para o bem-estar futuro do seu filho. Você não está deixando uma marca verdadeira de valor nele. Você está deixando que o ego dele e a desculpa do pecado dele seja permanente no coração. Vocês devem combinar, sempre conversarem sobre a disciplina das crianças, para que elas percebam que não tem apelação. Que elas percebam que quando ofendem o pai, também ofendem a mãe, quando ofendem a mãe, também ofendem o pai, e quando ofendem um deles, também ofendem a Deus. Muitos pais dão uma ordem, a mãe desfaz. Muitas mães dão ordem e o pai desfaz. Isso é terrível para o futuro sólido e disciplinado dos seus filhos. Queridos pais, quanto mais cedo vocês disciplinarem os seus filhos, mais cedo vocês perceberão os benefícios e as bênçãos de terem obedecido à palavra de Deus. Sim, muitas vezes eu já passei por a experiência de ter que repetir a disciplina 1, 2, 3 vezes e você perguntar, funciona mesmo? Será que tem jeito? Isso é coisa para se fazer? A Bíblia diz que sim. Mas nós precisamos confiar que a palavra de Deus é a verdade e a verdade de Deus nunca cairá e a sua vontade estabelecida na sua palavra é boa, agradável e perfeita. Eu vou deixar aberto amanhã e sábado para que, se você quiser fazer algumas perguntas, eu vou anotá-las e nós vamos, eu e a Melanie, fazer um vídeo para tentar responder as suas perguntas dentro da palavra de Deus. Mas eu gostaria que você entendesse que deixar marcas na geração futura inclui dar a disciplina e a admoestação do Senhor para elas. No futuro, assim como eu, assim como a irmã Melanie, eles serão gratos. As peias doem, mas quando eles virem o resultado do trabalho de vocês na vida deles, eles vão dizer, muito obrigado, Senhor, porque meu pai, porque minha mãe não deixou fazer o que eu queria, mas queria que eu fizesse a vontade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo devocional.